E o rabanada. seu contato com religião? Como é que foi? Foi sempre na área de matriz africana ou você em algum momento foi Eu comecei católico? católico. Católico? É, Sério? não Oh, não sabia. sabia, não sabia mesmo. Olha, eu comecei, minha família é toda católica. E então eu ia para a igreja, mas eu sou daqueles que eu gosto de interagir, eu Uhum. gosto de estar na massa. E aí eu comecei a interagir nos grupinhos, era grupo de teatro dali, era o grupinho que tinha de crisma, de eucaristia, de não sei o que E das você tava lá quantas. metido em tudo. E mais, eu queria mais, sabe onde eu fui parar? Ajudando a missa. Então, Aham, sabe aquelas crianças que entram aham. com a hóstia, aí eu entrando. E a criança que lê a homilia, eu tava lá, eu quero, eu levantava a mão, eu queria tudo, né? Queria participar desse movimento. Então, eu fazia tudo, eu participava de todo esse movimento. Até que, Hum. aos 15 anos, rufem os tambores. Rufem os tambores. Até que aos 15 anos, eu comecei a ter um contato espiritual muito intenso. Intenso de ver, ouvir, sentir, nananana. E aí eu falei com a minha mãe, do tipo assim, cara, tem alguma coisa muito esquisita, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei explicar o que está acontecendo comigo. E sua mãe foi receptiva? Foi muito, Ai, foi que bom. muito. A minha mãe sempre foi muito acolhedora, assim, sabe? Do tipo assim, vamos lá, fala comigo. Se tiver ruim, fala comigo. Se tiver bom, Uhum. também fala. Sim, Tá bom, fala, tá ruim, maravilhosa. fala. Então, eu sempre tive esse espaço com ela aberto, sabe? E aí entramos aí com uma procura. E ela tinha o sogro da irmã dela, que era o que a gente teria ali de alguém conhecido, porque a nossa prática era católica. Uhum. Então, fomos lá. Chegou lá, o negócio virou no samurai, né? Então o negócio se transformou porque eu incorporei lá. Ah, a primeira vez que você foi, você incorporou? Incorporei e aí o dirigente virou e falou: Olha, é um caso que já está a mediunidade à flor da pele, precisa ser Uhum. praticado. E aí foi pedido assim: mas ele é tão jovem, só tem 15 anos, né? E aí foi pedido assim: então vou tentar conversar com as entidades para ver se segura pelo menos por uns 2 anos, para ele, com uns 17, um Uhum. pouquinho mais maduro, 17, né? Mais maduro, tentar se colocar melhor. E assim foi. E segurou? Segurou 2 anos, eu virei gente normal. 2 anos eu virei gente normal, eu não via nada, eu não sentia nada e eu era gente normal. E aí, quando eu fiz 17, o Já negócio veio era. avassalador. Voltei lá. E aí comecei meu desenvolvimento. E eu super aplicado, tá? Minha mãe sempre Uhum. dizia Eu assim, imagino. muito. E a minha mãe dizia assim, Fábio, 17 anos e você assim, a minha roupa já separada, eu quero a minha roupa, compra a minha roupa e tal, não sei o que, tudo separadinho. Eu chegava na hora certa, saía, tudo direitinho, muito aplicado e me dediquei. E aí foi. Eu ia te perguntar justamente isso, assim, de como foi o seu primeiro contato também com o espiritual, assim, se você teve medo ou se também sempre foi num lugar de curiosidade, assim, de primeira vez você vendo um Misto, um espírito, misto. o que que tá É, acontecendo? um Tipo, nossa, que misto. Um curiosidade. misto Depois que dá você entendeu que medo. tava tudo bem, aí você falou, ah, legal. Sim, sim. Então, no início eu acho que sempre dá um medinho, sabe? Do tipo, o que que eu vou ver, o que que eu vou sentir, né? É um assunto novo e como a minha família não tinha esse universo ali para eu entender aquilo próximo de Uhum. mim, então ficou uma coisa assim é, muita curiosidade, mas também abraçado com o O medo e o medinho cagado, ali, o do cagaço. lado. É ali, tipo, meu Deus, o que que isso vai, como é que isso vai eu vendo algumas coisas, eu sentindo algumas coisas e em horas e E momentos. era tudo, era sonho, visão, Você sabe que escuta. sonho nunca foi minha vibe, mas eu É. via muito o espírito, eles falavam muito comigo, eu me conectava com as cartas. Foi Uhum. nessas que eu jogando baralho com os meus amigos, tipo buraco, e eu falava: Não, peraí, seu pai, sua mãe, não sei o quê. Mentira, você viu no baralho, No baralho baralho. normal e a gente tava jogando buraco. E a pessoa falava assim: Não, mas peraí, eu só tô jogando uma cadastra. E eu dizia assim: Não, mas o seu pai, o que que tá acontecendo com o seu pai? Ele perdeu o emprego? Que lógica que eu tinha ali. Aham. Enfim, aquilo tudo foi fazendo sentido. Tinha sentidos assim: eu estar com amigos da escola e eu falava assim: Por que que a sua mãe tá fazendo isso com você?
Aí ele, E a pessoa fica assustada. Como sim, assim? mas o que que você tá falando? Eu falei assim, por que que ela tá te maltratando tanto e tal, não sei o quê. Aham. Ah, eu acho que ela tá estressada, mas como é que você sabe disso? Eu falei, eu não sei, mas eu sei. Aí eu falava, aí eu começava a entrar na vida do outro, assim, Aham. sabe? Eu recebia todos os códigos, mas principalmente fale para ele isto. Uhum. Entende? Tipo, fale pra ele isto. Então eu sabia do que estava acontecendo e eu dizia pra ele, assim, aí para todos, né? De alguma forma tinha uma condução. E aí nessa história eu lembro, aí eu virei pra ele e fiz assim: não se desestimule. Ela não tá numa fase boa, mas ela te ama. Então não crie outro sentimento a não ser amor. Mas isso Hum. tudo é excesso de amor. Tudo bem? Aham. Então fica de boa. Não Mas sofra. teve algum momento que nessa canalização você acabou sentindo alguma coisa mais pesada e você não soube lidar com isso? Ou sempre foi muito direto a mensagem? Pensei, É, conversei, tô bem. já aconteceu de eu sentir vibrações negativas, mas não de conexões, etc. Também de conexão. Teve um caso, por exemplo. Uma vez eu estava na casa de uma amiga e aí ela estava meio borocochô, estava estranha e tal. Aí falaram assim: é bom tomar uns banhos, né, Fábio? Eu falei: se tiver, vamos dar um banho nela, dar um banho de arruda, dar um banho de sal grosso. Vamos nos clássicos, ok? E foi muito interessante porque nesse dia, por exemplo, foi quando eu tive esse contato, e é lógico, é um misto de curiosidade de cagaço, mas tá aí, um do ladinho do outro. E aí aconteceu até um fenômeno, porque ela saiu do quarto para tomar o banho. Quando eu fui entrar no quarto, a porta trancou. Nossa. Sério, parecia filme. Aí eu gelei, mas eu pensei assim, eu não vou bancar aqui o medroso diante desse. Aí eu fiz assim: eu estou mandando, em nome de Deus, cara. Eu comecei a bancar ali. Profetizou. Ah, profetizei. Eu falei assim: eu quero. Nessa hora a gente chama todo E eu mundo, né? ordeno. E eu fui assim, cheio de barra, né? Sem saber o que estava ali do outro lado. Eu ordeno que você abra a porta. Você não tem esse consentimento de fazer isso aqui agora. Abra a porta. Que aqui não é sua casa, aqui não é seu espaço. A porta destravou. Mentira. Sério. E eu tava com duas amigas do lado, elas, quando viram a porta destravar sozinha, porque ela fez assim, tlect, e abriu sozinha. Aí as duas fizeram assim, entraram em pânico e saíram Aham, lógico. correndo. E Única eu, reação sim, possível. e eu gelado fiquei. Isso mesmo. Você, Tentando seu tirar coração, onda. tudum, 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 tudum. Isso. E aí foi, assim, uma questão, é lógico que eu entendi que eu estava ali no embate, Uhum. entende? Com uma força negativa, mas a minha experiência maior mesmo sempre Positiva. foi positiva, de tipo ser um canal, tipo, fala isso, se aproxima dali, etc e tal. Sabe, a minha maior experiência foi nisso e Uhum. não confronto com energias negativas, assim. E você já se imaginou em algum momento que você fosse chegar a ocupar esse lugar de pai de santo? Nunca. Ih, nunca. Eu pirei, né? Eu pirei, porque quando isso veio à tona, aconteceu de uma forma muito inusitada, porque eu tinha uns 8 amigos que nós trabalhávamos num centro, saímos desse centro e a gente queria ficar junto. E aí a nossa cabeça era inicial, Aham. vamos fazer tipo uma cooperativa de Umbanda. A gente se junta, todo mundo vibra, todo mundo reza e a gente tá ali, tá Só pra rezando. não perder o vínculo, né? Exato. E aí a gente fez isso. Só que quando aí a gente foi pra praia e tal, enfim, quando a gente chegou lá e a ideia era essa, sabe? Cada um vibrando com aquela entidade, a gente canta pra caboclo, tu incorpora o seu, o outro incorpora o outro e Aham. tal. Atende ali aqueles pequenos familiares que estavam Uhum. próximos, era tudo assim, de uma forma informal. Só que aí quando fizemos a abertura, veio o Águia Branca. Mas é isso que eu tenho curiosidade. Ele já tinha vindo em Nunca. algum outro terreiro? Nada? Foi a Não. primeira vez ali? No centro anterior, antes de eu me desligar, eu desincorporava, que eu trabalhava, desde os 17, eu trabalhava com caboclo cobra coral. Uhum. Antes de eu me desligar dessa casa, anterior à Fuca, quando eu desincorporava o caboclo cobra coral, eu visualizava um caboclo de branco. Aham. Aí eu ficava assim, estranho, um caboclo de branco. Eu só visualizava ele. E isso acontecia assim, sempre, na reta final. Uhum. Eu me desliguei, só que aí
também não quis aprofundar que história é essa de caboclo de branco. Foi quando aconteceu o negócio na praia, e aí o link veio, tipo, Uhum, e era ele já dando uma pincelada, mas eu não sabia quem era, nome, uhum, nada. E aí, quando ele chegou, ele se apresentou, sou o cacique Águia Branca, o astral está em festa, e aí foi quando ele fez assim, é exatamente neste momento que a gente inicia os nossos trabalhos. Quando ele fala isso, todos os médiuns, cada um incorporou um orixá diferente. uhum. E aí um recebeu Ogum, o outro recebeu o Xangô, o outro recebeu não sei o que, naná, e é como se tivesse feito assim Aham. um encontro ali, vum. E aí, a partir dali, ficou tipo, então é o Fábio, Uhum. naquele pequeno coletivo de 8 Aham. pessoas, então é o Fábio. E eu falei, não, não sou eu. Não, ninguém me disse nada. E eu fiquei, Não tem nada a juro, confirmar. não, claro que não. E eu fiquei assim, gente, não. Tanto que tinha até nesse dia uma das pessoas pegou minha mãe e beijou minha mão, assim, ah, Uhum. benção. Eu falei, que benção, gente, tá maluco? Eu não sei de nada, eu não sei o que tá acontecendo. E aí a gente ficou nessa questão, eu fiquei um pouco meio perdido nisso, Uhum. sem saber se eu tinha capacidade para assumir isso. Uhum. E eu fiquei tentando entrar nessa lógica. Eu tinha um amigo que já trabalhava há muitos anos, Candura, e aí o Candura meio que me acolheu, que eu falei para ele, amigo, tá acontecendo isso, isso e isso, eu não, eu acho que eu não tô pronto para isso, É isso que eu sabe? ia te perguntar, se você já teve medo. Quando Muito, esse, ó, você vai ser o muito, dirigente. Você muito falou, ai, medo. tranquilo, adorei, Não, vamos, tranquilo, adorou gente. nada. Eu fiquei com muito medo, assim, do tipo, não é só a responsabilidade, mas principalmente, eu tenho capacidade para isso, Hum. sabe? E aí pensar tudo que envolve, sabe, que eu não sabia ao certo, assim. Envolve o quê? Precisa estudar o quê? Precisa saber o quê? Eu não tenho esse preparo, então por que eu, sabe? E aí eu fui assim muito, muito, muito reticente no início. A gente continuou se encontrando, mas sem essa questão determinada ali, Uhum. sabe? O Águia Branca vinha, dava as orientações dele, e isso aí foi meio que processual. Uhum. Aí foi acontecendo, eu fui me acalmando. Aham. O Candura me ajudou muito nisso. Ele também foi me acalmando. Fábio, relaxa, calma, tudo entrega no tempo. A entidade vai dar o direcionamento, você vai absorvendo no seu tempo. Então, isso foi me acalmando também. Aí eu fui sabendo Uhum. administrar. Mas não foi tão Aham. simples no início, não. Eu meio que pirei assim, tipo, eu acho que eu não sou capaz disso. Sim.